Fala pessoal, tudo certo? Mais uma aula aqui no nosso canal e dessa vez a gente vai te mostrar qual a função você deve usar, Calendar ou Calendar Auto. Então a gente vai te explicar o contexto dessas duas funções para você tomar a decisão de qual função aí você vai usar da melhor forma dentro do teu dashboard. Beleza? Então a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo para entender um pouco melhor dessas funções aí dentro do Power BI. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Atuar. Eu sou o Lucas, sou professor aqui na Atuar de Power BI e é um prazer estar aqui junto contigo. Antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, eu vou te passar algumas orientações, como a gente sempre faz com todos os nossos alunos aqui, em todas as aulas do YouTube. A primeira é a seguinte: o material dessa aula está disponível para você baixar, beleza? Então se você quiser baixar aí esse material, fica super à vontade, é até recomendado que você baixe para praticar junto com a gente. A gente deixou um mini curso aqui também na descrição, então se você quiser baixar esse mini curso para aprender mais Power BI aqui com a gente recomenda demais que você faça isso. E 3, não se esquece, se você quiser receber pelo menos 4 aulas de Excel e Power BI toda semana, é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma aula que a gente postar por aqui. Beleza? Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, galera? Aqui a gente vai trabalhar com um arquivo em Excel para te explicar a diferença entre a Calendar e a Calendar Auto. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Aqui a gente vai importar um arquivo com 2 abas, beleza? Então eu vou vir aqui no Obter Dados e depois de eu vir aqui no Obter Dados, ó, eu vou clicar aqui em Pasta de Trabalho do Excel. E aí o que a gente vai fazer? O nosso arquivo está nessa pasta aqui, Calendar versus Calendar Auto, mas se você salvou em algum arquivo, em algum lugar especial aí no teu computador, ou se você baixou direto, está na pasta de Downloads. Então, ou está no Downloads aqui para você, ou está na pasta que basicamente você salvou esse arquivo aí. Tranquilo? Então eu vou clicar aqui na Calendar, que é esse arquivo que a gente vai mexer, ó, então eu vou clicar nele aqui 2 vezes, e aí ele vai pedir para a gente importar 2 bases, tá? Essas bases que a gente vai ter que importar aqui. A primeira que a gente vai importar é uma tabela de colaboradores, tranquilo? Então, ó, tabela de colaboradores aqui, e aqui a tabela de vendas, ó. Então eu vou clicar nessas 2 checkboxes aqui. Lembrando, eu preciso, tá? Preciso clicar nessas 2 checkboxes. Não vai funcionar se a gente não selecionar esse cara aqui. Olha só, aqui ó, eu tenho uma tabela sugerida. Isso aqui é até maneiro da gente ver. Por quê? O Power BI, quando ele leva isso aqui em consideração, ele leva em consideração todos os dados que estão na aba lá no Excel, tá vendo? Só que, às vezes, ele traz pra gente uma tabela sugerida. O que é essa tabela sugerida? Essa tabela sugerida, ó, vou desmarcar aqui e vou clicar nessa tabela aqui, ó. Ele já dá uma limpada básica ali pra gente, tá vendo? E aí ele pegou aqui uma tabela de funcionário, tá vendo? Então, ele pegou tudo que estava nulo ali embaixo, ele já identificou isso automaticamente e já trouxe aqui pra gente a tabela sugerida. Fica super maneiro da gente usar essa tabela também. Então eu posso clicar nessa tabela aqui de funcionário, vale sempre a pena a gente dar uma olhada nessa tabela aqui, nessas tabelas sugeridas que o Power BI oferece pra gente, porque provavelmente ele percebeu algum padrão naqueles dados ali e vai facilitar a nossa vida na hora da gente importar os dados. Se eu tivesse só selecionando essa tabela de colaboradores aqui, eu teria que ir lá no Power Query, tratar esses dados e etc. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar basicamente, vai selecionar essa tabela aqui de colaboradores, né, essa tabela aqui de baixo e a tabela de vendas. E aí sempre eu vou clicar no transformar dados, beleza? Então eu selecionei essa tabela de vendas e a tabela de colaboradores aqui, funcionários embaixo, transformar dados, e aí a gente vai abrir o Power Query para a gente ver se está tudo certinho aqui dentro do nosso arquivo e etc. Beleza? Então a primeira tabela aqui que a gente está vendo é a tabela de colaboradores, que é a tabela de funcionários aqui. Então o que eu vou fazer? Tenho aqui o funcionário, beleza. Tenho aqui a data de nascimento desse funcionário, então eu vou selecionar aqui a data de nascimento, bonitinho, tá certinho. A matrícula dele está em número, a loja está aqui em texto e o gerente tá aqui em texto. Se o seu Power BI não está aparecendo isso aqui, ó, que está aparecendo aqui para mim, tipo erro, válido, vazios, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, na coluna, na guia exibição, então ó, exibição, e aqui vai ter um cara chamado qualidade da coluna, ó, tá vendo? Vou até dar um zoom aqui para ficar melhor para você, ó. Qualidade da coluna. Você vai marcar essa checkbox aqui, e aí quando você ativar essa checkbox, ó, ele já vai vir os valores válidos e vazios para você e vai ficar padrão isso aí no teu Power BI, beleza? Então, vou vir aqui na tabela de vendas agora para ver se tem alguma coisa errada que a gente queira. Então, eu tenho aqui o código da venda, tenho a data que essa venda foi feita, a matrícula do vendedor, que também está em número, o SKU, que é o código do produto, essa sigla SKU significa Stock Keep Unit, que é basicamente você ter uma unidade de manutenção de estoque, então dentro das empresas cada
unidade de manutenção de estoque, né? Cada produto tem um SKU. É como se fosse um CPF do produto. Isso, beleza? E aqui é a quantidade vendida naquela venda, beleza? Então tá maravilhoso aqui, a gente vai trazer aqui essa tabela para o Power BI. Então eu vou vir aqui na página inicial e aí sim, ó, eu vou clicar aqui no fechar e aplicar. Lembrando, eu sempre tenho que clicar nesse ícone aqui, ó, para ele ir direto. Se eu clicar na setinha, ele vai me pedir mais uma etapa, mas não, ó, se eu clicar no ícone aqui direto, ó, eu vou clicar no ícone e aí ele já vai trazer as nossas alterações aqui para o Power BI, beleza? Então, até carregar aqui, se você está curtindo, deixa o like, se inscreve no canal, se você já sabia dessa parte da qualidade da coluna, ou dessa parte da tabela sugerida, se você já aprendeu alguma coisa nova, deixa um comentário aqui embaixo pra gente também, que é super importante a gente ver se a galera tá curtindo. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, galera, a gente vai te explicar as duas funções, tá? A gente vai criar uma tabela com a Calendar Auto e uma tabela com a Calendar, beleza? Que são usadas para criar calendários aqui dentro do Power BI. Então, eu vou vir aqui na guia modelagem, beleza? E aqui dentro da guia modelagem, eu posso clicar aqui em nova tabela, ok? Então, eu vou clicar aqui em nova tabela, maravilha. E aí, ele vai me pedir aqui, eu vou fazer as tabelas calendário e calendário 2, ok? Então, vou vir aqui primeiro com a calendar, beleza? Então, ó, calendar. Então, ó, vou trazer calendário, vai ser igual a calendar. E aí, para entrar na tabela calendário, né, na fórmula calendar, eu vou clicar aqui na fórmula, beleza? Eu vou te mostrar um outro jeito da gente clicar nessa tabela, né, de outra forma. Então, eu vou clicar aqui na calendar e aí ele vai me pedir a start date, tá vendo? E aí, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar uma data, por exemplo, qualquer. Então, eu posso pegar, vamos supor que as minhas vendas, ó, vou até paralisar essa fórmula aqui, ó, só para você ver, não precisa fazer isso não, tá? Mas eu vou ver o dia mínimo aqui das minhas vendas, ó. Então, ó, vou pegar aqui, ó, na tabela de vendas, a primeira venda aconteceu dia 3 de janeiro de 2021. Então, o que eu vou fazer aqui? Continuando aqui na guia modelagem, fazer o mesmo processo que você já fez. Então, vou botar calendário, vai ser a calendar, só que eu não precisava ir lá naquela tabela. Por quê? Porque eu poderia invocar a função mínimo aqui, ó. Então, ó, se eu colocasse o mínimo, eu pegaria o mínimo da tabela de vendas da coluna data, ó. Então, ó, mínimo da tabela de vendas da coluna data. Beleza? Então, ó, vou fechar o parênteses aqui. Maravilha. Vírgula. E aí, o que eu posso fazer? Aqui, dentro da guia, dentro da calendário, a gente pode terminar com a data de hoje também. Então, geralmente a gente faz o calendário com a data de hoje. Por quê? Porque à medida que o dia de hoje ele for passando, eu vou conseguir fazer com que essa tabela crie linhas novas. Então, por exemplo, se cada data dessa tabela vai ser uma linha nova, à medida que a fórmula de hoje ela for crescendo o dia de hoje, ela vai gerar novas linhas aqui pra gente dentro do Power BI. Então, isso vai fazer com que a sua tabela calendário fique automática dentro do Power BI, você não precisa ter que ficar atualizando ela. Beleza? Então, como que eu vou colocar a fórmula de hoje aqui dentro do Power BI? Eu vou usar a fórmula today, beleza? Então, ó, vou usar a fórmula today, ó, today, entrar aqui, ó, clicando nessa fórmula, e aí sim, eu vou fechar o parênteses, vou dar um Enter, e a gente já vai ter a tabela calendário aqui feita, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, modo de exibição de tabela, né, nessa segunda guia aqui no Power BI, ó, beleza? Então, ó, segunda guia aqui, e aí ele vai trazer do dia 1/1/2021, né, que foi ali no caso a nossa primeira venda, na verdade. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e trazer aqui, ó, até 13/8, que é o dia de hoje que eu estou gravando, beleza? Então, maravilha. Essa aqui já pegou ali a minha data, tranquilo, dá para fazer isso. Show de bola. Agora, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou criar uma outra tabela, tá? Vou criar uma outra tabela com a Calendar Auto. Tá? Só para você entender qual vai ser a diferença entre essas duas funções e no final a gente vai fazer um parecer aí, entendendo melhor o que a gente pode fazer, tá? Então eu vou vir aqui em nova tabela e aí eu vou criar uma tabela nova aqui, né, com o nome calendário 2. Por que calendário 2, galera? Porque eu não posso ter duas tabelas com o mesmo nome, tranquilo? Então eu vou botar aqui o calendário 2, só que agora eu vou usar a Calendar Auto, tá vendo? Então, ó, Calendar Auto. E aí eu posso clicar para entrar numa fórmula dentro do Power BI com o Tab. O Tab ele fica em cima do Caps Lock ou no fixa no seu teclado. Então eu vou clicar com o Tab ali, ó, e aí ele já vai entrar aqui para mim, beleza? A gente tem aqui um argumento facultativo, que é o ano fiscal, tá vendo? Que você quer
fiscal year end month, ou seja, você vai botar o mês ali que termina o ano fiscal, beleza? E aí o que eu vou fazer aqui? A gente vai fechar o parênteses e dar um enter. Olha só o que vai acontecer. Essa tabela, ela começou em 1982. Por quê? Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, tá? Só para você entender. Para a gente entender essa fórmula, a gente vai precisar ir lá na tabela de colaboradores, na tabela de funcionários, beleza? Então eu vou clicar aqui na tabela funcionário e aí a primeira data, a data mais antiga que aparece aqui dentro do Power BI é a data 3 de novembro de 1982. Então, o que a fórmula Calendar Auto ela vai fazer? Ela vai pegar de todas as suas tabelas que você tem naquele modelo de dados e ela vai fazer com que você retorne um calendário, beleza? Com todas as datas do ano fiscal da data mais antiga até a sua data mais nova. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem didático para você. Então vamos rolar até o final aqui para você entender. Aqui, ó, ele pegou todos os dados até 2021, ó. Por quê? Porque a nossa tabela, que vinha aqui, a tabela de vendas, a última data dessa tabela, ó, provavelmente era lá em 2021, tá vendo? Então, ó, 30 de dezembro, tá vendo? Então ela pegou aqui 30 de dezembro, só que ela leva o ano fiscal inteiro. Ou seja, se eu tivesse aqui mais uma tabela em 2022, por exemplo, mais uma célula ali, entre aspas, né, naquela tabela em 2022, ele ia entender, tipo, se eu tivesse uma venda 1 de janeiro de 2022, ele iria pegar, iria trazer para mim todo o ano de 2022 dentro daquela tabela. Então, a Calendar Auto, ela vai fazer com que você tenha todo o ano fiscal da data mais antiga até a data mais nova da sua tabela. Beleza? Agora, vamos lá. Quando que a gente vai usar uma e quando que a gente vai usar outra? Se você está trabalhando somente com datas de venda, exemplo, eu estou trabalhando com uma tabela só, e essa tabela que eu estou trabalhando, ela não tem uma discrepância muito grande, nem uma coluna de data que não faça sentido eu usar, beleza. Então, se eu tenho uma data de vendas, eu quero ver as vendas do ano passado, por exemplo, e eu estou só com uma base de vendas do ano passado, maneiro, você pode usar a Calendar Auto sem problema. Mas se eu estou trabalhando com uma base, por exemplo, de RH, e eu tenho a data de nascimento desses colaboradores, muito provavelmente a Calendar Auto ela não vai funcionar para você, porque ela vai pegar desde o dia em que o funcionário mais velho da empresa nasceu até o dia que o funcionário mais novo da empresa nasceu ou até o dia de hoje, se você está trabalhando com outras tabelas. Então, não faz sentido. Quando que você vai usar Calendar? Você vai usar Calendar quando você está trabalhando com várias datas e você pode ter ali uma discrepância muito grande, e a Calendar Auto você vai usar para tabelas mais simples. Eu estou trabalhando com 1, 2 tabelas e essas 2 tabelas só tem as datas que eu quero ali naquele período que eu estou analisando. Beleza, aí você pode usar a Calendar Auto sem problema. Mas recomendação é você sempre usar a Calendar, porque você consegue manipular as datas que você quer apresentar ali e não ficar refém da Calendar Auto. Beleza? Por mais que a Calendar Auto seja mais fácil, a Calendar ela vai te dar um poder de análise maior referente aos seus dados ali dentro do Power BI. Fechado? Bom, eu espero que tenha feito muito sentido para você. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou e se você entendeu a diferença entre essas duas tabelas. E eu te aguardo na próxima aula. Não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Fechado? Tamo junto, um abraço, até a próxima. Valeu!